Salve, salve, entusiastas do agro! Começa aqui mais um episódio do Rotação de Culturas, né? Cada vez mais especial. Acho que eu tô até cansado de falar o quão especial estar aqui próximo, perto de ti, dividir esse espaço contigo, Renato. Obrigado muito legal, né? Tá sendo muito bom, ainda mais esse ano. Muito convidado bom, né? Exato, convidado bom. E esse ano ainda com a novidade, a gente junto com Notícias Agrícolas, na TV Notícias Agrícolas, toda sexta-feira, nesse horário, a gente passando ao vivo. E aos finais de semana também dentro do site Notícias Agrícolas, nas redes sociais da Macfor, minha e do Renato, a gente tá passando todos os episódios aqui, fazendo alguns cortes lá, confere com a gente. Mas acho que é isso, né? Hoje temos um convidado especial aqui, né, Renato? Sim, e é legal, né, nesse Rotação de Culturas que a gente quer plantar ideias, né, e colher resultados, né? E hoje vamos aprender muito, né? Porque é um mercado novo, é uma nova forma de acessar o agricultor. O agricultor, né, é um cara inovador e ele está adepto a ter novas tecnologias, então nós vamos aprender muito com o nosso convidado. Você quer? Vamos não apresentar só ele, como né? convidado, mas como negócio convidado, pioneiro aí na parte, né, digital. Então, Chicão, né, não vou chamar de Francisco, não é só sua esposa te chamar de Francisco, mas Chicão, verdade. Prazer recebê-lo aqui, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero realmente que eu consiga ensinar alguma coisa, né? Na verdade, eu aprendo muito com vocês aí, né? Com todo o agro, né? E vamos bater um papo, né? Contar um pouquinho da história do broto, né? E estou à disposição. Muito obrigado aí pela oportunidade. Legal. Até para começar, né, Chicão, você você começou no Banco do Brasil, Sim. né? Você começou como um concursado, Sim. todo aquele processo. E como foi essa história, pô, de sair de um concursado para montar uma startup dentro do banco? Como que você driblou toda a burocracia que eu imagino que tenha, né? Então, eu sou funcionário do banco, né? Até hoje, né? Então, a gente fala que eu tô cedido, né, para a empresa, que é a Brotecel. Vou contar um pouquinho aí durante o bate-papo o que é essa empresa, né? Mas, realmente, o desafio é grande, né? A gente chama o Broto, né, como uma iniciativa de intraempreendedorismo, né? A gente praticamente começou como qualquer startup, né? Um PowerPoint, né? Assim, para materializar, e hoje é uma empresa do conglomerado Banco do Brasil. Então, metade do capital metade das ações são do Banco do Brasil, e a outra metade é da Brasilseg, que é a seguradora de seguros rurais do Banco do Brasil, que tem como sócios, né, o próprio banco, a sua holding de seguros, e a Mafre Brasil. Né? É uma empresa privada e tem do banco eu e mais 2 colaboradores. Todos os demais colaboradores a gente contratou no mercado, né, pessoas que já vinham atuando no agronegócio, no digital, enfim. Então, realmente foi um desafio bastante interessante, né? E esse mês que vem, na verdade, daqui a poucos dias, né, a gente vai comemorar 5 anos de existência da plataforma. Né? Como empresa, a gente começou em 2023, mas como plataforma já faz 5 anos que a gente está batalhando para tentar desenvolver aqui o mercado agrodigital no Brasil. Eu acho que um ponto aqui que é importante, normalmente a gente conversa com pessoas, né, que é de um setor mais do agro, e quando a gente fala do broto, a gente vê que é uma solução que, às vezes, quem está de fora tem até uma certa dificuldade de entender como funciona, até por não ter esse conhecimento, né? Eu falo brincando aqui antes de começar o episódio, né? A gente falou que acho que é o episódio mais Faria Lima que a gente tem, porque realmente é um episódio no qual a gente fala muito sobre a digitalização do agro também no formato de tomada de decisão. Né? A gente muito focado na parte de comunicação digital, mas eu vejo que o Broto ali fez essa inovação e digitalizou também o formato de chegar no produtor rural. Então, pensando nisso, Chicão, queria que você explicasse um pouco do modelo de negócio do Broto, tá? Legal, acho que é assim. Antes de falar nisso, falar um pouquinho como que da onde que veio a ideia, enfim, como criou, né? Acho que é interessante. Então, assim, ele veio... E o legal, desculpa, o legal é saber, né, que uma instituição, uma empresa estatal, né, centenária, né, tenha esse perfil de ser inovadora, né, de deixar um time empreender, né? Eu acho que isso é muito legal compartilhar isso. Com certeza. Então, o Broto, ele nasceu de uma vontade, né, inicialmente na seguradora, de agregar serviços não financeiros do agro aos serviços financeiros que são seguros. Né? Então, o que nós estamos falando basicamente? Levar tecnologia, né? Então, levar drones, sensoramento remoto, agricultura de precisão, rastreabilidade, softwares, né, para gestão de propriedade. Então, inicialmente, a seguradora tinha esse foco, né, de criar uma plataforma para agregar serviços tecnológicos aos seus seguros, para melhorar a proposta de valor de seguro. E o banco, ele tinha um desejo de atuar no formato de ecossistema, né?
E em 2020, quando a gente criou a plataforma, tinha o contexto do Covid. Né? Então, as feiras físicas, onde o Banco do Brasil é muito tradicional, elas estavam suspensas. Né? E o Banco do Brasil, juntamente com grandes empresas aí do agro, né? Grandes empresas de máquinas e implementos, né? Mundiais do Brasil e do mundo, uniram forças para acelerar o desenvolvimento dessa plataforma. E a gente lançou lá, junto com o Plano Safra de 2020, a plataforma Broto. Né? A gente chamou na época de fase beta, era uma fase bem inicial, né? Mas o que teve de bacana, né? A gente conseguiu fazer a primeira feira virtual da história do banco. O banco nunca tinha feito. Né? E a gente chegou a fazer, na época, 800 milhões de reais em negócios. Então, a gente diminuiu, de certa forma, o que estava acontecendo naquela época. Né? De lá para cá, a gente aumentou muito as categorias. Né? Então, hoje, a gente, por exemplo, no Marketplace, que é uma das linhas de negócio que nós temos lá, a principal atualmente, a gente já tem 19 categorias, tem mais de 1.000 anunciantes, né? Desde a John Deere, por exemplo, líder mundial de tratores, até startups, né? Estão dentro do Broto. E a gente passou a gerar conteúdo, curso, né? A gente começou a atuar num formato mais amplo. Né? Em 2023, né, com o crescimento de todo esse trabalho, né, a gente decidiu abrir uma empresa, que é a Broto S.A., né, que tem o sócio que eu comentei, né, e expandir os modelos de negócio. Então, a gente continua expandindo o primeiro modelo de negócio, que é o Marketplace. Tá? Então, hoje é o Marketplace completo. Né? A gente tem sido considerado parte importante aí da mídia especializada como o mais importante aí, do agro, né, atualmente. Mas, atualmente, nós estamos com mais 2 linhas de negócios. Tá? Então, nós lançamos em novembro do ano passado o Barter. Então, a gente está com uma solução que digitaliza esse processo, traz o funding de linhas de crédito do Banco do Brasil, ou seja, de certa forma, você barateia e tira o risco da revenda, da cooperativa e da trading, né? Digitaliza tudo isso, tokeniza o grão e registra em blockchain. Tá? Então, essa é uma linha que nós lançamos em novembro, estamos testando assim, em produção, vamos dizer assim, com 8 revendas, né? E que a gente espera expandir agora no segundo semestre desse ano, né? E a terceira linha de negócio chama Clube Broto, é uma linha que nós lançamos na AgriShow desse ano, que é um clube de benefícios onde a gente leva serviços para o agro, para o produtor rural. Então, soluções antes, dentro e após a porteira, com curadoria. Né? Então, é um dos pontos que a gente percebeu nesses 5 anos de operação. O produtor rural ele tem muita dificuldade, né, de fazer essa separação, qual que é a solução melhor. Né? Muitas vezes não tem a informação para onde acessá-la. E a gente tem feito isso com o lançamento do Clube Broto. Né? A gente, numa premissa, né, que até a Embrapa fala muito disso, né? Você pega hoje os pequenos e médios produtores, 49% alegam não acessar aquelas tecnologias que eu comentei no início da conversa aqui, por desconhecimento ou por não saber como acessar. Né? E os pequenos e médios produtores são 70% das propriedades brasileiras. Né? Então, a gente acredita muito que com esse trabalho aí de curadoria, de trazer essas empresas, né, com soluções antes, dentro e fora, portanto, que a gente vai ajudar a democratizar aí o acesso à tecnologia no agro e, com isso, aumentar a produtividade do Brasil todo. O agricultor não paga nada para ser um associado do Clube Broto. Quem gera a receita para o Broto são as empresas que anunciam. No Clube Broto, a gente tem uma mensalidade, né? Mas o que ela dá de benefício? Né? Para o anunciante, a gente chama de seller associado, que está dentro do Clube Broto, a gente pede para ele trazer uma gratuidade. Né? Então, ele tem lá um período ou um tipo de serviço onde ele não cobra, que seria para o produtor poder experimentar aquele serviço. E outra condição que a gente põe é que ele dê uma condição diferenciada, preferencialmente de desconto. Tá? Então, o produtor ele consegue encontrar soluções que ele precisa para melhorar a gestão e a produtividade da propriedade dele por um custo muito barato, né? Hoje custa R$ 14,90, né? E ele sabe que se ele estiver comprando dentro do Clube Broto, ele tem um desconto a mais do que ele está comprando diretamente lá com a empresa. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de solução. A gente tem, por exemplo, uma empresa lá que chama iRancho, que ela é uma empresa de rastreabilidade pecuária. Né? Então, ela conecta brincos nos bois, enfim, no gado, né?
e você faz o acompanhamento desde o nascimento, né, do animal até o abate, rastreia tudo isso, registra em blockchain, né, e com um software bastante amigável, né, e cumprindo os requisitos mais exigentes de todos, aí, inclusive para exportação. Tá? Então, esse é um exemplo de solução legal. Que vai estar lá. Em comprando do Clube Broto, você tem lá um período de gratuidade para testar e, se for de fato, né, adquirir a solução, tem sempre um tipo de desconto que a gente pede para o seller que está junto. Então, é muito na linha da gente tentar levar esses serviços aí para todo tipo de produtor, mas principalmente pequeno e médio, que não tem muitas vezes lá um agrônomo no quadro próprio, né, e não está tão próximo da academia, das universidades, né? Então, é a forma da gente levar a tecnologia para esse público e a gente acredita que isso vai melhorar a produção, produtividade, né? Que é o nosso grande objetivo sempre. E, Chicão, deixa eu fazer aqui, acho que é um ponto que é importante. A gente fala muito sobre a digitalização do agro cada vez mais acentuado, né? Produtor sempre conectado, com o celular na palma da mão. E, às vezes, a gente vê, né? Por exemplo, o Broto é uma solução que gera um benefício bom para o produtor rural, mas eu ainda entendo que existam algumas barreiras dentro da propriedade que impeçam ainda o Broto realmente de criar. Quais são as principais barreiras que você vê hoje para o negócio, principalmente o negócio digitalizado? Tem várias, vou citar duas aqui, né, só para ilustrar, né, mas assim, a gente acompanha aqui algumas pesquisas, temos pesquisas nossas também, e quando a gente pega o atual perfil do produtor rural brasileiro, as pesquisas indicam que cerca de 46%, na média, já prefere o digital para a compra. Não necessariamente finalizar a compra dentro do digital, mas eles utilizam para pesquisar, para conversar com o consultor, enfim, né? Perfeito. Então, isso considerando assim, o produtor atual, o raio-x atual. Quando você pega o que a gente apelida aqui de sucessores, que são de 24 anos até 34 anos, esse número já supera mais de 60%. Né? Então, primeiro desafio, você tem uma questão de preferência pelo dígito, que já é relevante hoje, considerando a atual raio-x de quem está tocando as propriedades rurais brasileiras. Já há indícios que essa geração mais jovem tem essa preferência pelo dígito, e a gente acredita que ano após ano, até pelo caso do próprio produto que a gente percebe na prática, que tem essa questão da maturidade digital que cresce ano após ano. Então, esse é um primeiro ponto, né? Mas a gente acredita que isso vai acontecer, só não saber dizer quando que vai acontecer. Se vai ser em 5 meses, 5 anos ou mais, né? E existem coisas mais básicas também, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós ainda temos uma quantidade muito grande de propriedades sem sequer ter conectividade. E sequer na sede da fazenda. Né? Então, para boa parte daquelas tecnologias que eu comentei, você precisa ter conectividade, não é só na sede da fazenda, você tem que ter na área de produção, efetivamente. Sim. Né? Tem uns pontos escuros aqui. Sim, então, e nesse sentido, a gente tem parceria com grandes empresas de telecom, que são clientes também tradicionais do Banco Brasil, né? E estamos também buscando parceiros para trazer para dentro do Clube Broto, para a gente, de certa forma, ajudar a reduzir esse gap de conectividade que, de fato, atrapalha bastante. Né? Boa parte das tecnologias aí, para que elas rodem na sua plenitude, né, precisa ter. Então, são dois exemplos. O crédito, muito embora o Banco Brasil ele tenha aí mais de 50% do mercado de market share, né, de bancos, ele ainda é considerado um ponto de necessidade de dor para o produtor rural. A gente está vivendo, por exemplo, um momento de taxa de juros alta, o plano safra que cresce ano após ano, mas não na velocidade que cresce o agronegócio brasileiro, né? Então, acho que um terceiro ponto, não menos importante, é a facilidade e também o volume de crédito para atender toda essa demanda de crédito no agronegócio. Então, são três aqui que eu comento. A maturidade digital, que é relevante hoje, tem crescido ano a ano, e nos mais jovens parece que já é até maior e a gente acredita que vai continuar crescendo. Conectividade e o crédito. Né? Então, a gente acredito que o Broto, de certa forma, tangencia pelo menos essas três possibilidades aí. Acho que uma quarta, né, que a gente também trabalha no Broto, é a questão do conhecimento. Né? A gente olha o agronegócio brasileiro, tem orgulho, né, os recordes e recordes aí de produtividade, mas aquela pesquisa que eu comentei agora há pouco, né, da Embrapa, né? Quando você pega os pequenos e médios, eles ainda alegam ter dificuldade de falta de conhecimento e de acesso à tecnologia, né?
Então, assim, se por um lado a dificuldade, a gente vê com otimismo. Ô, Chicão, esse é um ponto interessante que eu acho que até vai nessa... Nós falamos que no Brasil nós temos mais ou menos 2 milhões de agricultores, né? 500 mil agricultores, grupos agricultores, são aqueles acima de 50, acima de 50 hectares, né? Mas nós temos 1,5 milhão que é abaixo de 50 hectares. E eu acho que assim, não tem nenhuma empresa que tenha o banco de dados, o banco de agricultores que vocês têm. Como que é isso? Falando assim, pô, você falou, você tem um desafio do pequeno agricultor. E como está sendo essa adoção de tecnologia nesses diversos tamanhos? Nós sabemos que os caras acima de 5 mil hectares aqui, que são 50 mil agricultores, têm uma boa penetração, os caras usam tecnologia, têm conectividade. Mas e o resto? Como que... E vocês têm um trabalho muito legal que é de distribuir essa riqueza, né? Não é só olhar o grande agricultor, mas também olhar o pequeno. Assim. Então, a base de produtor rural do banco é em torno de 2 milhões de produtores. Olha. Né? Então, a gente tem aí... Vocês têm quase todos. Bastante gente, né? Muita gente dando oportunidade de a gente estar atuando em conjunto, enfim. E assim como no banco, a gente já trabalha de uma forma bem democrática. Então, a gente se relaciona com todo mundo, a gente segmenta o atendimento para tentar atender da melhor maneira possível, né? E, assim, são demandas diferentes, mas o que a gente aprendeu nesses 5 anos, né? E até foi algo que foi diferente, foi um pouco diferente do que a gente imaginava no início. A gente achou que o broto, quando a gente colocou para funcionar lá em 2020, que quem ia usar é efetivamente pequeno e médio, né? Porque o grande não ia, né? Já tinha. Ia ter um atendimento direto. Então, assim, vou começar pelo grande. Tá? O grande e o mega produtor, de fato, ele é grande e mega muito por conta da adoção de tecnologia, né? Mas assim, a tecnologia de produção. Qual que é a grande demanda dele hoje, que nós enxergamos em 5 anos? É gestão financeira e governança. Tá? Tem um problema sério, né, de muitos filhos e não quererem estar tocando as propriedades e de alguma forma ele precisa profissionalizar a gestão para continuar o legado. Né? Então, no grande e no mega tem demanda de gestão financeira e também de governança, né? De como tratar aquela propriedade como uma empresa que de fato efetivamente. No pequeno e médio, aí você tem a questão de gestão financeira, logicamente, você tem também a questão de governança, mas aí a questão de soluções tecnológicas para aumentar a produtividade e melhorar a gestão, ela é fundamental, né? O que nós acreditamos muito, e é um pilar aqui da estratégia desde o início, né? Nós ganhamos muito pouco dinheiro, não achamos que vamos, de fato, ganhar dinheiro com isso, mas a gente acha que sem isso, todo o restante da estratégia não vai acontecer ou vai demorar mais para acontecer. Basicamente, é geração de conteúdo especializado. Que legal. Tá? E capacitação. Né? Então, a gente tem grandes parceiros que nos ajudam a desenvolver. A nossa missão, além de escolher bons parceiros, é, junto com eles, tentar deixar mais simples o conteúdo agro, que é um conteúdo predominantemente técnico. Sim. Tá? Então, a gente tenta levar o conteúdo para o produtor rural. Tá? Se a gente limitasse um conteúdo tão técnico, só agrônomos, veterinários, enfim, técnicos, né, do agro, a gente acha que demoraria mais para disseminar o conhecimento. Então, a nossa preocupação quando a gente conversa com os parceiros é assim, a gente precisa gerar um conteúdo técnico, não tem como fugir disso, senão não é útil, só que a gente tem que tentar deixá-lo mais simples possível para que o produtor possa entendê-lo e aplicá-lo. Né? E a questão da educação, idem. Né? Então, tem todas essas tecnologias, mas é pré-requisito para você usar elas na sua potencialidade, se capacitar. E ainda, né, a gente não falou dessa dor, né, mas também é uma dor no campo. Né? Cada vez mais você tem dificuldade de achar mão de obra qualificada para poder usar essas novas tecnologias. Sim. Então, no pequeno, além da questão financeira, a questão de governança, a gente adentra nessas questões da produção, tá? E em todos, eu não falei, estou lembrando agora aqui, a gente leva também conteúdo e formação e solução de ESG, né? Ambiental, social e até de governança, né? Que permeia todo o agronegócio brasileiro. Então, isso aqui só para produtor, né? Está falando de produtor, mas quando a gente olha para as empresas do agro, tem um desafio bastante importante também, que é de ajudá-las a atuar no digital. Né? Então, o marketing digital, né, que quando a gente olha nos meios urbanos,
é muito avançado, muito embora a gente ache ainda que tem um longo caminho, mesmo para grandes empresas, né? No agro ele é ainda mais latente. Sim. Né? E não tem como fugir. Como o mundo está indo para o digital, né? De falar aí a preferência do produtor, que é o nosso caso aqui, né? Que já é grande hoje, está aumentando. Toda empresa que se quiser prosperar vai ter que saber comunicar sua marca, né? A gente chama de branding, de alguma forma atrair a atenção do seu consumidor, né? Por exemplo, essa estratégia de conteúdo, de content, né? E vender efetivamente. Né? Então, nós também fazemos trabalho junto com os nossos parceiros aqui. Né? A Macfor é um deles, é um dos principais, que nos ajuda muito, é especializada, de fato, no agro. Né? A gente escolheu ela por esse histórico. Né? E a gente tem essa missão também de atuar junto às empresas. Né? É um longo caminho ainda... A gente enxerga aí no sentido de aumentar a maturidade digital também de quem vende para o produtor rural, via digital. O legal, né, Chicão e Diogo, e você tá bem envolvido, eu fui cliente de vocês quando eu estava numa empresa de máquinas, né? Uhum. E o que eu notei mais, você estar lá é fantástico, só que o fato de você estar lá não vai garantir vendas. Sim. Se você não fizer o trabalho junto com vocês, de aproveitar esses dados, de pegar os leads, tratar os leads e fazer... E eu vejo muito o que você falou. Eu acho que tem muitas poucas empresas que estão preparadas para fazer isso. Elas acham que você vai colocar um marketplace, ou vai colocar um ponto de venda lá no broto e vai funcionar. Depois o cara reclama que não dá resultado, né? Infelizmente, ainda não conseguimos fazer isso. Não sei se a gente vai conseguir um dia, né? O digital, assim, ele te traz oportunidades que talvez você não teria, né? Porque você sai do regional e atua em nacional. A gente tem formas via marketing digital, né? De atrair produtores do perfil adequado para a sua solução. Mas é um trabalho de várias mãos, né? Onde, de fato, a gente... joga junto, a gente tem um time que a gente chama de Customer Success, né? Sucesso do cliente, onde junto com os times comerciais e de marketing das empresas, né? A gente tenta aproveitar ao máximo, né, o lead, né? Essa oportunidade. Né? Tem um longo caminho, são poucas as empresas que atuam nisso com excelência, só que o que a gente percebe, aquelas que já estão investindo nisso, estão em outro patamar, não só de vendas, né, como também de NPS, satisfação do cliente, porque é igual a gente, né? Se você fizer uma pergunta em um site e demorar para responder, ou a resposta não for assertiva, né, é mais rápido, né? Você tem que ficar insatisfeito, não comprar mais, não fidelizar. Então, eu acho que isso está começando também, né? Muito embora a gente está há 5 anos, mas assim, nossa visão é que tem tudo a ser feito ainda. Né? E o nosso trabalho muito é de ir junto com os parceiros, ir em cada uma dessas empresas e jogar junto, conscientizar. A gente fala exatamente, nossa fala, não adianta você ter o ponto aqui, dando exemplo aqui de onde a gente está gravando aqui na Oscar Freire aqui. Né? Você tem que ter estratégia, não adianta você pôr a loja para aproveitar e vender efetivamente. Senão você vai pagar o ponto e não vai usar o que você fez. Né? Então, um exemplo aqui da região que a gente está aqui, mas e no agro não é diferente. Né? Mas é muito boa analogia, né? É um ponto comercial numa rua. Se você não fizer as ações de marketing, ninguém vai entrar na sua loja. Né? Eu acho que o ponto que você traz aqui, o Chicão, é muito importante. A gente fala muito sobre o poder do marketing digital e cada vez mais, converso com o Renato, com outros executivos, a gente vê o quão o digital tem se tornado importante, não só na parte de comunicação, que é muito que eu faço, né, mas na parte da tomada de decisão no digital. Né? Quando a gente fala, eu falo muito assim, as empresas no agro que não entenderem que o digital é a forma de você se tornar presente, mesmo onipresente, nos próximos 5 anos estão fadadas ao fracasso. Porque isso é muito importante falar. Hoje, eu não tenho mais aquela mão de obra que eu consigo chegar dentro da propriedade, estar presente, seja com RTV, seja com um time de 400 pessoas. Para um RTV hoje rodar a carteira dele, você fala assim, eu vou visitar cliente todo dia. Ele demora 2 meses para rodar todos os clientes, porque às vezes ele vai bater porteiro, o produtor não está lá. Às vezes ele chega e ele não consegue ser recebido. Às vezes ele tem que viajar um dia para chegar. E o marketing digital provê isso, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, porque muitas grandes empresas hoje, né, a gente fala que hoje o marketing digital para o agro é um lugar que ainda é um tanto quanto inabitável, porque poucas pessoas hoje realmente fazem
com firmeza, seriedade, o marketing digital a ponto de você conquistar, né, novos clientes. Isso faz com que hoje o resultado via marketing digital no agronegócio seja muito mais barato. Hoje eu falo que às vezes um custo por um lead, um custo por engajamento chega a ser 20 vezes mais barato do que um varejo. Por quê? Porque poucas pessoas, poucas empresas exploram isso da forma correta, né? Sim, não, concordo. A gente vê isso na prática. Temos algumas exceções, né? Então, a gente recentemente teve aqui, 3 exemplos aqui. Chevrolet, a própria BYD, né, com a picape dela e a Stellantis nos procurando, basicamente olhando branding, né, se posicionando, né, e também aproveitando a oportunidade de lead, né, mas assim, o que essas empresas já estão enxergando, né? Nós temos, por exemplo, lá mais de 300 mil produtores cadastrados, então é uma base ultra qualificada. É trabalhar a base. De fato, você está falando com o produtor rural. Nele, né? Muitos deles com limite de crédito do Banco Brasil, né? E se você quer falar com o produtor rural, né, a gente tem, assim, em média, nos últimos meses, feito mais de 500 mil acessos por mês, né? E assim, uma marca nova, uma empresa, né, relativamente nova, né, que é o Broto, enfim. Então, tem empresas que já estão aproveitando isso, né? E tem outras que a gente vai muito nesse trabalho conjunto de tentar conscientizar. Tá? Mas, assim, todos os casos, isso a gente mostra em números, né? O marketing digital permite mostrar quanto é que está custando, né? Efetivamente, para você gerar oportunidade. É muito mais barato do que o tradicional. Sim. Tá? O outro ponto que a gente acredita, né? Ele é mais barato. Mas a gente acredita, pelo menos no atual estágio que está o agronegócio brasileiro, que essa questão do tradicional com o digital, ele continua. Né? Então, a gente tem feito muitos movimentos dentro do Broto no sentido de estar pronto para isso, para essa realidade. Né? Olhando lá para frente, o mundo pode ser 100% digital, mas considerando o mundo atual. Né? Então, uma das coisas que a gente tem feito esse ano no Broto é aprimorar o nosso marketplace de insumos para estar muito próximo da RTV. Então, a gente vai levar o Broto, né? Já estamos fazendo isso, a gente está em piloto aí com 9 empresas, né? Nós estamos levando o Broto na mão da RTV para que ele consiga vender e, de alguma forma, resolver a questão de crédito do produtor rural através da plataforma. Né? Então, o que foi isso? Nesses 5 anos, a gente viu, está muito claro, que esse mundo tradicional, essa confiança que o produtor rural tem no RTV ou, no caso de macroimplementos, do consultor da revenda que o atende, né? Enfim, está com ele nos momentos de dificuldade, quando a máquina quebra, precisa de peça e tudo mais. Então, a gente está fazendo esses 2 movimentos. Estamos levando o dígito, mas estamos respeitando, né, como o mercado atua e a vontade dele, né, do produtor rural, de quem está vendendo hoje. Você tem que estar onde ele quer estar, né? Sim. Nós que estamos buscando se adaptar. Né? Então, o Broto, assim, a gente se orgulha bastante de estar construído junto com quem faz o agronegócio brasileiro. Né? Então, a gente se policia bastante. Nós estamos aqui em São Paulo, a sede da empresa, muito embora a gente tenha colaborador do Brasil inteiro, né, nas principais praças agro, de não sair inventando coisas sem estar junto com o produtor rural, sem estar junto com as empresas. Então, para nós, está muito claro. Né? A gente tem que fazer esse movimento, gera muito benefício, a gente consegue mostrar em números, né, as oportunidades que sejam, mas respeitando como o agronegócio tem acontecido atualmente. E proposta, eu falo muito pensando em proposta de valor. Quando você tem uma empresa que ela nasce, né? Ela nasce pequena e vai crescendo, você consegue realmente colocar aquele negócio que a gente sempre fala, o produtor no centro das decisões. Porque é uma frase super bonita, as grandes empresas sempre falam, colocar o produtor, mas a decisão sempre está sendo tomada, às vezes, de uma perspectiva de um interno. E quando a gente vê uma empresa crescendo assim, a gente vê que a proposta de valor realmente é o produtor e a necessidade vem girando em torno dele. E quando você fala sobre isso, aqui eu tinha até feito uma anotação aqui, aí você falou tipo, muito de estar presente com o produtor rural através de conteúdos. Né? E não só conteúdos técnicos. E eu estava conversando essa semana com a Datagro, falando exatamente sobre esse assunto, né? Às vezes, o produtor se comunica só de forma técnica, né? E eu pensar que dessa forma acontece, eu estou completamente ignorando o momento de decisão daquele produtor. Pode ser um momento que ele esteja consumindo uma informação técnica? Pode ser. Mas pode ser que também ele esteja consumindo uma informação ampla do agro. E eu me limitar a conteúdos técnicos impede que eu esteja a todo momento me comunicando com o produtor, né? Porque às vezes nós aqui, eu sou um comunicólogo aqui, marqueteiro do agro, mas nem todo momento eu quero consumir só conteúdo sobre isso do agro. Às vezes eu vou ver uma notícia X de preço, de clima, de RJ, de N coisas, e a gente precisa se tornar presente na vida do produtor rural, não só no momento da venda, que isso é muito importante, mas no momento de
da jornada de compra, da jornada de decisão dele. Pensando nisso, ô Chicão, eu queria entender um pouco, né, mais a fundo ali, principalmente dessa proposta de valor, né, que o Broto provê hoje para o produtor rural. E assim, se nessa proposta de valor, quais são realmente os alicerces, né, que vocês têm para que essa proposta de valor se mantenha em pé? Então, hoje, a gente se posiciona como uma plataforma de negócios digitais, ou seja, nós somos apenas um marketplace, né? Nós temos o marketplace como uma linha de negócio importante onde a gente começou e hoje ainda é a mais relevante, né? Mas nós atuamos de maneira mais ampla, né? E a gente mira ser um ecossistema. Né? Então, qual que é a nossa intenção? Tudo que o produtor necessite no digital, seja tecnologia, seja conteúdo, seja educação, seja crédito e seja proteção, ele consiga encontrar dentro do Broto. Né? A nossa visão é que o produtor rural ele quer achar um lugar onde tudo que ele precisa ele consiga encontrar no único local, né? O conceito aí que a gente chama de one-stop shop, né? E para isso a gente vai atuar e vem atuando desde o início com grandes parceiros, né? Grandes parceiros, eu não estou falando porte da empresa, mas empresas que façam bons trabalhos que levem à construção desse ecossistema. Né? O que nós entendemos de singularidade? Né? O que nós temos que muitas vezes a gente entende como diferenciais que geram valor para o produtor rural. Nós temos a tradição dos nossos acionistas, do Banco Brasil Seguradora, né? Ambos líderes, um em crédito e outro em seguros rurais. Então, isso nos dá bastante credibilidade, nos dá acesso, né? Nos dá informação. Né? Eu falei há pouco aí que a gente tem 2 milhões de produtores rurais, né, que a gente tem atraído esses produtores rurais conforme a gente vai desenvolvendo a plataforma para serem também nossos clientes, né? Mas não é só isso, né? Nós temos dados também de toda a cadeia agro. Então, nós temos empresas, temos cooperativas, temos sindicatos, né? Então, dados, um segundo fator de singularidade, né? Crédito e proteção dos líderes, né? E tudo isso com um mindset de startup, né? A gente procura deixar o Broto uma empresa bastante enxuta, né? Nós procuramos contratar profissionais mais sêniores e atuar com parceiros. Tá? Então, a gente tem um headcount pequeno para tocar a operação. Vamos expandir no decorrer do ano, conforme o nosso business plan, mas a gente pretende sempre ter essa configuração. Para quê? Para que a gente possa colocar as linhas de negócio e as novas soluções da melhor forma, mas o mais rápido possível. Então, o que a gente entende como diferencial da atuação do Broto? A gente lança uma solução, a gente tenta fazer o melhor possível, né, dentro da metodologia ágil, enfim, para poder gerar aí um MVP tecnicamente, né, que é a primeira versão, vamos dizer assim, do que a gente está lançando, mas a gente tem a humildade de, se a gente vê com base em dados no que está acontecendo, de ajustar a operação. Tá? Então, acho que esse mindset também de startup, a gente tem conseguido preservar nesses 5 anos, mesmo estando dentro de 2 grandes empresas, né, que é o Banco do Brasil, né, e também da seguradora, que é bastante grande, né? E então essa proposta de valor, né, de atuar como ecossistema completo, né, com essas singularidades e principalmente esse mindset de continuar sendo startup mesmo com o crescimento da plataforma, a gente acredita que tem nos permitido avançar aí nesses últimos anos aí. Legal. Eu vejo, Chicão, em insumos, né? Eu vejo um crescimento muito grande de pools de compra, né? E a minha percepção é que o agricultor está indo nos pools de compra porque ele não aguenta mais ser visitado pelos vendedores das empresas de insumos. Né? Quando você vai para o negócio de vocês, assim, a hora que o agricultor está indo na plataforma, qual o setor que está tendo mais sucesso em falar com esse agricultor, em fazer negócio com esse agricultor? Qual que é o setor que tá mais antenado aos dados que vocês têm e com a necessidade dele, que é ter um negócio mais, como você falou, a primeira vista vai ser com vocês. Tá. Depois vai fechar negócio quem for mais ágil, né? Tá, então, vou separar em 2 grandes blocos aqui para tentar responder, tá? Assim, primeiro, máquina implemento, que é onde a gente começou, né? Nesses 5 anos, a gente conseguiu avançar bastante, fruto de marketing, fruto de conteúdo e fruto de uma atuação conjunta com a rede do Banco do Brasil,
seja no dia a dia, né? O banco tem milhares de gerentes que atendem o produtor rural. Então, o nosso time comercial acopla esse time e conversa com as empresas, com o produtor rural. E também nas feiras, né? O Banco do Brasil ele atua em mais de 600 municípios. Então, ele atua desde grandes feiras como a AgriShow, a Expo Direto, enfim, no Brasil inteiro, as grandes feiras do agronegócio, até em municípios menores através de carretas. E a gente vem atuando em conjunto com o time do banco. Então, assim, Máquina Implemento, que é onde a gente começou, por enquanto é onde está vocacionada a plataforma, né? Mas sendo bem transparente, né? A gente, assim como todo o mercado sofreu aí o último trimestre aí com a queda de vendas de máquinas, Sim, né? o setor sofreu. E desde o ano passado a gente já vinha vendo como que a gente, como qualquer empresa, minimizar esses impactos, né? Então, esse ano a gente está dando bastante foco no marketplace de insumos, né? E nós estamos iniciando com a parte de distribuição, com as revendas, né? Nós também pretendemos atuar com venda direta, né, com os pools, né? Mas nessa primeira etapa da nossa atuação com marketplace de insumos e barter, como comentei, a gente está olhando aí para as revendas, né? E porque nos estudos que a gente tem feito, mais de 60%, né, das vendas acontece desse jeito. E tem uma necessidade de mercado latente, né? Nós temos grandes revendas, infelizmente, dificuldade financeira, e o Banco do Brasil tem musculatura para assumir parte desse crédito, né? Isso, parte desse crédito que o mercado está precisando. Tá? O que a gente muda com a entrada do Banco do Brasil? Você tinha um crédito que era concedido pela revenda, pela trade, pela cooperativa, que vai continuar existindo, a gente não tem dúvida disso, mas o banco tem condições de assumir parte disso, seja via crédito custeio, via CPR, e agora também com barter, né? E na nossa lógica, a gente, em vez de dar o crédito para a revenda cooperativa e pela trade, que a gente vai continuar fazendo isso, a gente faz isso também, a gente vai assumir o risco de crédito do produtor rural. Tá? Então, a gente começa com a distribuição, né? Mas em breve, né? Acho que em questão de tempo, nós vamos ter também uma solução, está no nosso roadmap aqui, para a venda direta que vai chegar nos pools. Né? Nós entendemos o seguinte: os pools, bem ou mal, como a gente está falando de empresa, de produtores de maior porte, pode estar mais caro, mas o crédito ainda existe. Né? Quando você desce isso para produtor de menor porte, a necessidade de crédito é muito grande. Sim. Tá? Então, é por tudo que tem acontecido no agro aí, desde o ano passado, nesse ano ainda continua. E a gente tem sido bastante bem recebido, né? Na verdade, a missão está da nossa parte de acelerar o desenvolvimento tecnológico para poder atender ainda mais. E a gente espera que parte desse mercado que era feito por revendas, as trades, a gente consiga assumir e levar a solução via Banco do Brasil /Broto, né? Então, assim. Não, e é legal essa visão, né? Porque eu adoro essa visão de você digitalizar o agrônomo, né? Eu sempre falei que quem chegar a digitalizar o agrônomo primeiro vai ter um mercado grande, né? Porque quem tem o cliente é o agrônomo, né? E o outro ponto, né, que eu acho que o distribuidor tem que estar atento muitos distribuidores me procuram e falam, não, faz um marketplace meu. Eu falei, cara, para que você vai fazer um marketplace seu? Você não tem tecnologia, você não tem dados. Monta um marketplace dentro do Broto e administra o seu marketplace com eles, né? É uma visão que... Foi difícil eu provar isso para trabalhar, sabe? Porque todo mundo não quer montar um marketplace próprio, quer fazer uma... eu sofri isso em várias aí dessas. E eu acredito que a parceria que vocês estão propondo é muito mais saudável, né? E assim, a gente costuma dizer muito, nós não somos concorrentes, né? Nós somos, de fato, assim como o Banco do Brasil, parceiro de todo mundo. Tá? Tanto da revenda, como as cooperativas, né? Do produtor rural nem se fala, né? Então, a gente veio para, de certa forma, fazer o que a gente vem fazendo no tradicional, agora no digital, levando solução, tecnologia. E o digital, ele tem esse negócio de democratizar, de levar algo que talvez o produtor ou a própria empresa não teria tão rápido, né? Ele ia demorar para chegar, e baratear, né? O digital consegue baratear a prestação de serviço também. Então, é isso. Eu acho, confia na gente que a gente ajuda, e ainda tem essa questão, né? O banco está por trás com crédito. Quando a gente fala crédito, não é só a linha de crédito, né? A boa parte do crédito do agronegócio, ele precisa de processamento, né? Dado que o recurso é governamental, exige cumprimento de regras, né, do Manual do Crédito Rural.
Então, junto com as linhas de crédito do banco, nós temos aí as esteiras de processamento do Banco do Brasil conectadas no Broto. Tá? Tem cerca de 1.000 pessoas, analistas, parte de São Paulo, parte de Curitiba, que fazem o processamento dessas operações. Tá? Então, tudo isso está dentro do Broto. Por isso que a gente acha que é uma boa alternativa aí para quem está tentando avançar no digital. Né? Hoje o Broto é uma empresa de dados, né? Sim. É uma empresa de dados, né? Pô, quem tem hoje o banco de dados tão completo igual vocês? Porque vocês têm análise de crédito do cliente, vocês têm análise de crédito de quem está vendendo lá, vocês, né? E aí a pergunta, Chicão, que eu acho a maior dificuldade das empresas hoje é como que vocês estão trabalhando com esse volume de dados? Porque ter dados como fala, não é o mais importante, né? O que é mais importante é como você está tratando esses dados, refina esses dados e oferece para as empresas, para o agricultor esses dados. Legal. Então, a gente, desde o início do Broto, a gente coloca a questão de dados como central na estratégia, né? E a gente tem uma base que caminha para hiperpersonalização, para a gente realmente conhecer cada produtor, sua realidade, sua cultura, né? Não está ainda no estado da arte, né? E para que ato contínuo a gente trabalhe, né, com IA preditiva e generativa, né? Então, a gente está muito próximo de chegar nesse patamar, né? Porque além dos dados financeiros, nós temos dados de produção, né? Como o banco ele financia boa parte do agronegócio brasileiro, a gente tem, de fato, informações do que está acontecendo na propriedade, né? Então, mas a nossa missão, assim, não vou dizer que está pronta, a gente vem avançando muito e está na cultura, né? Dados, né? Na tomada de decisão, de como que a gente tenta se comunicar com o produtor rural da melhor forma, né? E tem estratégia para isso. Mas tem um longo caminho ainda, né? Não vou omitir que, assim como boa parte das empresas brasileiras, até no mundo, né? A gente tem aí que avançar bastante nisso aí. O que a gente tem, de fato, que é muito rico, é essa base de dados inicial muito boa. Agora o desafio vai ser utilizar da melhor forma possível esse banco. Vocês já conseguiram o mais difícil, né? Que é ter esse arsenal de dados. Agora, o que você vai usar de tecnologia? Por isso que a gente até discute, né, Diogo, de inteligência artificial, que a inteligência artificial ela veio para ficar, né? Porque muitas tecnologias que a gente viu, né, realidade aumentada, metaverso, todas essas coisas, elas viram assim, mas a hora que você ia olhar a tecnologia, falou, cara, o que isso daqui vai me ajudar? A inteligência artificial vai ajudar nisso, né? Tem uso prático. Tem uso prático. Não, a gente acredita muito nisso, né? A gente já tem alguns trabalhos nesse sentido, né? E a gente acredita muito que vai poder ajudar o produtor rural a tomar melhor decisão, né? Evitar desperdício, trazer eficiência, né? E aumentar a produtividade, enfim, né? Eu acho que, assim, de parte de dados, tem algo também que nem todo mundo está vendo, mas a gente está trabalhando isso dentro do Broto. Nós temos necessidade de crédito no Brasil de 1,2 tri. Então, a gente está aí, semana que vem provavelmente vai sair, se Deus quiser, o Plano Safra, né? Enfim, com certeza vai ser bastante relevante, né? Mas não vai ser o suficiente. Mas o agronegócio cresce mais rápido do que o que cresce o Plano Safra, e isso está dado e não é de hoje, né? E o que vai acontecer com o que não se consegue fazer no Plano Safra, né? Então, hoje, a iniciativa privada ou recursos próprios têm suprido isso. E, na nossa visão, isso é uma distorção. Se a gente conseguir dar transparência para o mercado agro, né? Aí falando de Faria Lima, né? A nossa expectativa é que a gente consiga atrair recursos aí do mercado financeiro para isso, né? Então, o barter, além de digitalizar o processo, que por si só já tem ganhos, nós estamos trazendo essa transparência para o mercado a partir do momento que a gente tokeniza o grão e registra ele numa blockchain pública. Qual que é a nossa expectativa? Que a gente consiga mostrar para o setor financeiro que eles podem estar investindo ainda mais no agronegócio, né? E a gente completa essa necessidade aí de 1,2 tri atual, né? Que vai crescer, se Deus quiser, vai crescer com certeza. Então, também é dados, né? Como que você apresenta isso, né? E aí, o que a gente viu, né, do mercado financeiro? Há ainda uma distância grande entre o que se acontece aqui em São Paulo, na Faria Lima, né? E o que acontece no campo. A gente viu muitos fiagros aí você tinha papéis com 2 meses já que já está com problema de produção e você estava contabilizando como está tudo ok. Então, essa solução que a gente está trazendo aí para o segundo semestre, sem dar spoiler, né? Ela, de certa forma, vai ajudar a minimizar isso. Porque a gente vai conectar, além dos dados financeiros, também dados de produção. Em tempo real, você vai informando o investidor. Para ajudar
a gente levar essa transparência, né? Quando tem um problema no papel, que representa aí um investimento que a gente está fazendo numa propriedade, num talhão, isso aqui tem que ser precificado de maneira adequada para dar transparência para quem está investindo. Né? Então, a gente acha que a questão dos dados também vai nesse sentido. Né? Vai permitir captar mais recursos do setor financeiro que tem interesse de atuar no agro, mas não entende, está distante, né? E tem medo de levar, entrar em bola furada, como já aconteceu aí em vários fiagros e que a gente tem visto aí no mercado. Então, também a nossa intenção é que a gente consiga levar aí no segundo semestre uma solução que vai ajudar a reduzir esse gap de informação entre o que está acontecendo no campo e o que está acontecendo no mercado financeiro. Boa. Eu acho que só para concluir, a gente fala muito de dados, né? Que antigamente falava que dados era o novo petróleo, né? E hoje em dia a gente está soterrado de dados, a gente vem falando isso. E agora não é mais sobre petróleo, né? Sobre o que você vai fazer com isso, né? Como você vai agregar valor em cima dos dados. Fazer análise cada vez é mais difícil fazer análise, mas com inteligência artificial cada vez se torna mais palpável e plausível. Você consegue pegar todos esses dados, juntar numa única base e gerar resultados cruzados. Mas eu acho que é isso, né? Batemos tempo aqui. Posso fazer mais uma perguntinha? Vamos, pode. Você falou no começo do programa que é um representante da Faria Lima, né? E a minha pergunta é, o quanto a Faria Lima está assustado com o agro esse ano? Vou dizer que depende, né? Tem gente que está assustado, que provavelmente está sofrendo aí com algum investimento que fez e está tentando minimizar a perda, né? E tem muita gente otimista, né? Eu acho que, se eu posso dar uma sugestão, né? Como qualquer negócio, tenta separar o joio do trigo, fazer parcerias com empresas mais sérias, vamos dizer assim, que você vai conseguir encontrar boas oportunidades sobre qualquer cenário. Realmente é aquele negócio, né? Você investir muito em algo que você ainda não domina, você agrava o risco, né? E infelizmente a consequência tem acontecido em alguns casos. Mas eu digo que, do nosso lado pelo menos, o apetite é muito grande. Tá? Mas talvez também, talvez não, com certeza pela tradição que leva o Banco do Brasil, o conhecimento, né? O conhecimento, né? Nós temos, pra você ter uma ideia, mais de 200 agrônomos, quadro próprio do banco, visitando propriedade todo dia, o ano inteiro. Tá? E além desses 200, nós temos milhares de empresas que trabalham junto com os agrônomos que vão a campo e também sensoramento remoto. Então, assim, o banco realmente está 100% envolvido nisso. Né? Então, quando nós temos essa vantagem no Brota, né? Como a gente está junto com o Banco do Brasil, né? Em tudo, é o dono da empresa, né? A gente acaba levando... A gente é mais bem recebido, talvez, do que muitos outros parceiros nossos que também tentam levar soluções, né? Então, mas a dica é, tenta fazer parceria com empresas tradicionais, enfim, que tem todos os tipos, né? Não só no nosso caso aqui, né? A McFord, mais uma vez... É marketing, mas eles entendem de agro, entendeu? Então, enfim, é isso. Vocês têm que tentar achar empresas que, de fato, estão atuando no agro de verdade. Né? Legal. Boa. Mais uma aula com o Chicão aqui. Chicão, queria agradecer seu tempo, tá aqui. Eu sei que você está super corrido, muita coisa acontecendo nesse momento. Queria agradecer pelo papo e por tudo. Obrigado. Nós que agradecemos. Aí, obrigado. Aí, as portas sempre abertas e espero trazer novidades em breve para vocês aí também. Não, legal. Obrigado, Chicão, mesmo. E eu acho que assim, os pontos que você ofereceu aqui, né, do agricultor estar antenado, as novidades, e você falou muito de capacitação, de aprendizado. E principalmente essas jornadas que vocês estão criando para o distribuidor e para o agrônomo, acho que é uma dica aí para quem que tem um dono, né, dono de revenda aí, para estar atento a essas oportunidades que estão aparecendo para vocês aí. Legal. Obrigado, conta com a gente. Beleza. Obrigado, que também agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente nesse episódio. Toda sexta-feira no mesmo local, aqui no Notícias Agrícolas, nas redes sociais da McFor, no YouTube, junto, né, das redes do Renato aqui. Queria agradecer a todos vocês presentes e muito obrigado por estar conosco em mais um episódio. Legal, pessoal. Até mais.